Graças a Deus. O Senhor é fiel o tempo todo, né? Nós vamos ministrar aqui uma palavra de Deus que está num texto extremamente conhecido, mas que eu não quero abordar sobre alguns personagens desse texto. Eu quero falar sobre os cuidados de Deus. E Deus tem seus próprios desígnios. Deus tem seus próprios propósitos. Deus tem a sua forma de conduzir as coisas, de tratar com as pessoas e com a igreja. E ontem eu estava terminando o livro de 1 Reis e me deparei com um texto que me veio alguns pensamentos. Eu tentei colocar aqui no papel e vou tentar transmitir para vocês, né? Está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Capítulo 17. Eu vou ler alguns versículos para que os irmãos possam se situar no contexto. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 2, e diz assim a palavra de Deus, que não falha, que é bendita e eterna. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O texto, o assunto é os cuidados de Deus. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite. Coisa doida isso aqui, né? Só crente salvo que acredita nisso aqui. Isso aqui não é história para dormir. Eu vou ler de novo, porque é interessante. E fala do cuidado de Deus. Beberás da torrente, beberás do riacho, não é o rio. Beberás do riacho. E ordenei. Quem ordenou? Quem é que ordenou? Quem foi? Deus. Aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Agora é a segunda fase. Aí essa foi a primeira, a segunda fase é esta.
Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei. A mesma palavra hebraica para ordenar aos corvos é a mesma palavra hebraica para ordenar a mulher. Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou-lhe e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos, 2 gravetos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Tem coisa na Bíblia que só crente que para crer. Não é faz de conta que crê. Eu estou falando sobre os cuidados de Deus. Da década de 70 para cá, a Igreja de Deus tem sido influenciada grandemente pela teologia da prosperidade. Isso contaminou membros e obreiros. Bom ver você aqui, pastor Alexandre. É bom ter você de volta aqui, a esta casa. Você pode dar graças a Deus pela vida do Alexandre? Graças a Deus. Depois que esta filosofia começou a influenciar a igreja, e nós somos produtos dela, as pessoas olham para os crentes, as pessoas olham para os obreiros, as pessoas olham para as lideranças da igreja, pastores que lideram as igrejas, e a sua avaliação não está baseada na responsabilidade ministerial que ele tem. A avaliação geral da igreja não está baseada se ele ensina o que é certo ou não. Porque nós, de uma maneira geral, somos julgados pelo ter e pelo possuir. Você avalia um líder religioso, ou você avalia um crente, de acordo com a prosperidade
com que Deus o abençoa, ou com o resultado do seu trabalho. Aí nós dizemos, nossa, está aí um homem abençoado. Mas se esse infeliz for só crente, se esse infeliz não tiver um carro, se esse infeliz não tiver roupa boa, se ele tiver só um paletó que lava de manhã para colocar à noite, um sapato que quando ele ajoelha para orar, parece as meias, quando ele tem meia, a gente não dá muito crédito para isso, não. Porque nós valemos aquilo que temos. Valemos aquilo que possuímos. Todo julgamento é baseado naquilo que nós podemos possuir. Quando vemos alguém prosperar, nós dizemos, está aí, Deus está com ele. E nós temos a mesma filosofia dos discípulos e dos judeus. Quando vemos alguém na dificuldade ou na pobreza, nós dizemos, Deus está castigando ele. Só que o texto que nós lemos, ele desfaz esta filosofia. Os exemplos que nós temos da implantação da Assembleia de Deus no Brasil desfaz esta filosofia. Imagine hoje uma igreja com aproximadamente 46 milhões de pessoas, fruto do trabalho de duas pessoas que não tinham recursos, que passavam necessidade, que não tinham roupa e que nunca foram ricos. Ou melhor, nunca foram prósperos. E o que dizer daqueles que alimentaram, que trabalharam, que plantaram, para que hoje pudéssemos colher? Pessoas que andavam 5, 10 quilômetros na chuva, no sol, no frio, a pé, para dirigir um culto, que não tinha instrumentos, às vezes nem luz elétrica. E nós não víamos essas pessoas falando de prosperidade. Não que ela seja errada ou que seja pecado. Nós não vemos isso acontecendo. Nos rincões do Brasil, e poucos conhecem essa história, e um povo que não conhece a sua história é um povo sem alma. A história é a alma do povo. E aí nós não valorizamos muito, porque hoje nós queremos aparecer dizendo que nós somos, a nossa igreja é melhor, a nossa igreja é mais central, a nossa igreja tem mais congregação, a nossa igreja tem mais membros, a nossa igreja tem mais gente rica, a nossa igreja tem mais carro, a nossa igreja tem mais isso, a nossa igreja tem mais aquilo. E de onde que é? Aonde que está a avaliação bíblica sobre isso? Parece que eu estou dizendo para as pessoas, ou elas estão dizendo para mim, que elas não precisam do cuidado de Deus, só quando as coisas dão errado, só quando o acidente acontece, só quando a doença bate a porta, só quando ela sofre um golpe, e perde dinheiro, e perde, porque ninguém está acostumado a perder, aí corre. Aí a igreja serve, aí o pastor é o melhor, aí as irmãs do ciclo de oração é o melhor. Parece que nós vivemos que nós vivemos sem precisar depender dos cuidados de Deus. Nós não vemos isso aqui. Elias era um profeta renomado.
o maior da sua época. E com ele tiveram outros profetas. Elias não surgiu do nada, não apareceu que nem o exterminador do futuro. Foi formado desde pequeno. E quando surge no cenário nacional, tudo o que ele dizia acontecia. Operou muitos milagres, todo mundo o conhecia como homem de Deus. Nesse tempo do ministério profético de Elias, ele não ostentava luxo, ele não ostentava um terno de corte italiano, que não é nada de pecado. Ele não ostentava um sapato mocassim, ele não ostentava um cinto de couro. Ele aparecia na sua simplicidade, só que tudo que ele dizia vinha da boca de Deus para as pessoas. Mas o ministério que Deus dá para qualquer pessoa, ele é feito de fases. E agora Elias entra numa fase ministerial em que ele vai ser provado. Que não acontece só coisas boas. Deus diz para Elias, encontra com Acabe. Acabe era um rei de Israel, casado com Jezabel, que era natural de Sidom, onde morava aquela viúva, e que havia deixado o culto a Yahvé e estava num culto a Baal, a Azeral, aos Baalins, aos deuses amonitas, moabitas. Israel vivia uma treva espiritual. E Deus falando com o povo, através dos seus profetas, aqui só fala de Elias, mas tinha outros profetas anunciando. Mas Elias aqui é o principal. E Deus envia Elias até Acabe. E diz assim: ô Acabe, tão certo como vive o Senhor, não haverá chuva sobre a terra durante 3 anos e meio, é isso? Não haverá chuva sobre a terra nestes anos, segundo a minha palavra. E foi embora. Acabe já postou nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, e todas as outras redes sociais, colocou na boca dos fofoqueiros de plantão, daquele povo que fica na televisão fazendo fofoca, ganhando dinheiro fazendo fofoca, colocou naqueles influencers que ganham dinheiro fazendo fofoca, porque tudo que eles dizem é certo. E as pessoas hoje estão mais ouvindo os influencers do que a igreja, estão ouvindo mais os influencers do que a palavra, estão ouvindo mais. E aí a gente não sabe, a gente pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estamos vivendo o mesmo tempo, o mesmo período que Elias viveu. E Acabe posta nas redes sociais dizendo: olha, o profeta Elias amaldiçoou Israel. O profeta Elias disse que não vai chover por 3 anos e meio. Não vai cair chuva sobre a terra. A princípio ninguém acreditou. A princípio, você acha que o povo acreditou? Ninguém acreditou. Por quê? É natural na Palestina chover por ano 235 milímetros. Sabe o que é 235 milímetros? 235 milímetros é uma chuva dessas que dá aqui durante a noite e uma parte da manhã. Dá mais de 230 milímetros.
Tem chuva aqui que dá 300, 400, 500 milímetros. Tem chuva aqui que dá em 2 dias o que deveria chover em 10 dias. Então, o povo já estava acostumado com essa sequidão, com essa estiagem. Agora vem o profeta e diz, profetizando sobre o óbvio, não vai chover durante 3 anos e meio. Vai chover nada, não vai cair uma gota de água. E você sabe, nos lugares onde o sol é mais forte, a água evapora mais rápido. E Elias ficou mal visto. Porque às vezes, o servo de Deus vai passar por isso. É bom quando ele está recebendo os aplausos. Mas vai ter uma hora que ele vai virar o vilão. Só que Deus está com ele. Só que é Deus que cuida dele. O servo de Deus pode ser eu, pode ser você. Porque Deus não faz distinção. E aí o que acontece? Deus disse assim, Elias, não vou te abandonar. Eu tenho uma solução para você. Porque Deus sempre cuida daqueles que são seus em situações boas, em situações regulares e em situações extremas. Deus tem um plano. Sempre Deus tem um plano. E o plano de Deus é sempre o melhor. O problema é que nós estamos tão influenciados que quando o plano de Deus entra em ação para nós dizemos assim, mas como é que eu vou fazer? Não, isso não é de Deus. E logo vem os profetas de Baal e dizem, não, esse negócio não é de Deus, você é filho de Deus. Você vai se esconder? Como é que vai se esconder? Você já viu alguém que é de Deus se esconder? Seja corajoso e recebe aquela palavra de exortação. Seja corajoso. Mas às vezes tem que recuar. Eu não vou dizer recuar para trás, porque ninguém recua para frente. Tem que recuar. Deus diz assim ali, agora é hora de recuar. É hora de você desaparecer. É hora de você desligar os WhatsApp. É hora de você sumir. Porque tem muita gente atrás de você. E às vezes a gente tem tanto medo de escândalo. Nossa, eu vou... E aí a gente suporta e passa por situações. E Deus está dizendo, não se esconde, fica fora do radar. Fica fora do radar, fica fora do radar. E hoje ninguém quer ficar fora. Tenta desligar uma rede social sua por uma semana. Uma semaninha só uma semana. Aquela que você mais usa. Tenta ficar uma semana. Deus disse assim, Elias, está na hora. Porque a solução boa sempre vem de Deus. A solução segura sempre vem de Deus. Você vai se esconder. A palavra aqui é esconder. Junto à torrente de Querite. E olha que Acabe mandou soldados, espiões, agentes secretos, mandou os fiscais do Procon, mandou todo mundo, vai atrás de Elias. Se você encontrar Elias, você traz ele vivo ou morto, vivo ou morto. Era a ordem, vivo ou morto. Então você vai se esconder. Deus não podia guardar Elias de tudo isso? Podia e guardou. Do seu jeito. Vai para torrente de Querite. É uma área no Jordão onde era fácil de se esconder, porque haviam cavernas. Era um lugar que ninguém costumava ir, era a fronteira do Jordão, próximo de Tiro e Sidom. Você vai para lá, Elias, já está tudo providenciado. Porque quando Deus manda você tomar uma posição, Ele já preparou
tudo para você. Deus já foi adiante, preparando tudo. Você vai para a torrente do Querite, e você vai beber da torrente. Você sabe que esse ribeiro, ele corria para o Jordão. E você sabe que o Jordão, ele é caudaloso, tipo o Rio Mandu. Você já foi ali na ponte do Terrado ali, e olhou ou se não, naquela lá do Belo Horizonte, aquele lá também é Mandu, não, né? Não importa, daquela história, daquele lá. Sapucaí, do Mandu, as águas tudo, não é água limpa. E Deus falou assim, você vai beber dessa água aí. Você vai beber dessa água. Eu, servo de Deus, que fiz tantos milagres, vou beber dessa água. Deus diz assim, ô Elias. E sabe por que Elias é homem de Deus? Porque Elias não diz, Senhor, mas por quê? Senhor, não tem outro jeito? Mais fácil? Ô Elias, não para aí. Eu já ordenei. Aqui mostra a soberania de Deus, o cuidado de Deus. Isso é para Elias, isso é para mim, isso é para você. Eu já ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Eu tenho certeza absoluta, porque a cultura judaica não é diferente da nossa. O café da manhã não tem carne. Mas Deus que cuida dos seus servos, Ele disse para Elias, eu já ordenei, já dei ordem. E se o Senhor manda, quem é que não obedece? E parece uma contradição, porque esses animais aqui, essas aves, eram aves carnívoras. Eu fico imaginando o corvo pegando um pedaço de pão, ou um pão, porque Deus não dá nada pela metade, não dá nada vencido, não dá nada estragado. Deus não dá nada vencido, não dá nada estragado. Deus sempre dá o melhor. Eu fico imaginando que a gente já lê a ordem completa, mas a gente fica imaginando de onde veio esse pão. Onde que veio? De onde veio esse pão? Onde esse corvo foi buscar esse pão? Vocês têm alguma noção? Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Que eu nunca li sobre isso. De onde veio o pão que o corvo trouxe para Elias? E não foi um só não, eu já ordenei aos corvos que tragam pão e carne. Além de tudo, o profeta, Deus dá ao profeta uma comida kosher. Sabe o que é a comida kosher? É comida limpa. É comida que eles podiam comer. Não era comida impura. Não era animais dilacerados. Não. Era carne fresca. Era pão fresco. Porque Deus tem o melhor para os seus filhos em situações extremas. Eu já ordenei. E Elias foi para a torrente de Querite e ficou lá um tempo. Não sei quanto tempo. Não sei se foi 1 ano, não sei se foi 1 ano e meio, não sei se foi 2 anos. A verdade é que ele ficou lá. E toda manhã os corvos vinham, como dizendo, está aqui Elias, vamos servir o homem de Deus, vamos servir o profeta. Os corvos hoje representam aqueles que você olha e diz assim, esse não vai me dar nada, esse não vai alimentar ninguém, esse não vai dar nada. E Deus assim, eu vou ordenar aos corvos.
São aquelas pessoas que você jamais imaginaria que poderia sustentá-lo com o melhor da terra. Porque Deus tem cuidado dos seus filhos. Deus tem cuidado do seu povo. E o texto continua. Os corvos traziam pela manhã pão e carne, como também à noite, pão e carne, e Elias bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, pela própria profecia de Elias. Agora ele também estava sofrendo, não era só o povo. E Deus nunca vai deixar aqueles que Ele cuida morrer à míngua. Porque Ele vai cuidar deles. De novo, Deus vem para Elias e diz, ó Elias, a torrente secou. E Deus queria ensinar uma lição ao povo de Israel. Você sai daqui e vai para Sarepta. Porque eu já ordenei uma viúva, uma mulher viúva. E você demora ali. E essa mulher vai te alimentar. Problema nenhum se essa mulher fosse uma mulher de condição. Problema nenhum se essa mulher tivesse possibilidades. Problema nenhum se essa mulher tivesse tido uma grande herança deixada pelo seu marido. E esta mulher, agora Deus envia esta mulher a alguém que acreditava em Deus. Alguém que era serva do Deus de Israel, embora ela morasse em Sidom. Embora ela morasse em Sarepta. E quando Elias sai para chegar à cidade, Elias vai, simplesmente vocês observam aqui, que Elias não questiona, Deus diz vai e ele vai. Deus diz fala e ele fala, Deus diz faz e ele faz. O que Deus manda ele faz. Como é que esse homem não pode ser cuidado por Deus? Mas às vezes nós somos que nem burro brabo, a gente empaca, Deus manda, fala, não vou, eu não vou, eu só vou se... Não tem nada de si não. Deus disse faz, Deus disse fala, você fala, Deus disse anda, você anda, Deus disse para, você para. Porque Deus vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. Aonde é que nós vemos aqui Elias preocupado com a questão de prosperidade? Esse homem foi o homem de mais sucesso no ministério. No entanto, ele tinha pele de camelo, é isso? Um cinto de couro, um alforje, talvez não tinha um centavo. Mas era um homem de Deus. Que adianta ter um monte de coisa e não ser de Deus? Que resolve? E nós vivemos hoje influenciados por isso. Nós vivemos influenciados por isto. Antes de ir para a igreja, passa no salão de maquiagem. Eu estou falando dos homens, estou falando das mulheres. Passa no salão de maquiagem, faz aquele penteado para aparecer na televisão, porque agora a televisão é todo lugar. Dá aquele trato no cabelo, dá aquela maquiagem no rosto, dá aqueles cortes aqueles ternos luxuosos, faz questão de aparecer o relógio, quando não a pulseirinha de ouro. E os anel? Eu tenho alguns anéis. Mas de tanto eu ouvir falar mal desses anel, eu já dei, acho que uns 2 ou 3. E às vezes eu saio e quero colocar um anel para mostrar aqui para o povo, quando a gente coloca o microfone na mão, porque aqui todo mundo vê, né? Fala, sabe uma coisa, eu vou deixar esses anel aí. Esses anel não falam quem eu sou, não. Esses anel não parece comigo. Não parece nada comigo.
Então, hoje a gente quer aparecer para mostrar que a gente só tem que ser servo de Deus. Só tem que fazer aquilo que Deus quer que faz. Só tem que falar aquilo que Deus quer que fala. Elias era um homem que estava preocupado em mostrar ao povo que só Deus é Deus. Que só o Senhor é Deus. Que não vale a pena servir a Baal. Que o nosso Deus, que o Deus de Israel, é o único Deus que responde com fogo. Aí, chega no portão da cidade, quem é que está lá? A mulher. Se fosse eu falava, acho que Deus se enganou. Deus mandou eu vir aqui, tem uma mulher que vai me sustentar. E a hora que Elias entrou e viu a mulher disse assim, é essa. Deus disse para ela, é essa daí. A hora que a mulher viu Elias, Deus disse para a mulher, é esse aí. O profeta diz, ei, dá um pouco de água para mim. Porque ele caminhou agora mais de 2 dias. E vocês lembram que a torrente do ribeiro secou. Não havia água, profeta fedendo, porque banho nem pensar. O que ele mais queria agora era água. E tem situações que assim, a gente se preocupa tanto com aparência, tanto com isso, tanto com aquilo. E é para se preocupar, porque a gente não pode viver relaxado. Andar simples não é andar relaxado. E ele chega no portão da cidade e encontra essa mulher. Nessas condições, porque a Bíblia não vai narrar que o profeta estava com o pé cheio de pó, cheio de poeira, com a sandália toda suja, com as roupas todas sujas, empoeirada, porque era uma terra que não chovia, que tinha muito vento, com a pele queimada do sol. As piores condições. O profeta aparecia com tudo, menos com o profeta. Mas Deus já tinha colocado um chip em Elias para a mulher identificá-lo como homem de Deus. E isso é o que importa. Isso era o que importava. Me dá um pouco de água. A mulher foi lá e buscou água. Porque nas cidades se costumava fazer açudes, que era para encarar o cerco às cidades em tempos de guerra. E esses açudes costumavam abastecer a cidade por coisa de 2, 3, 4 anos, conforme o tamanho do açude. Em Jerusalém mesmo tinha um açude feito por Ezequias, que foi um dos últimos reis, que o açude que corria dentro da cidade era para alimentar a cidade por 3, 4 anos. E a mulher vai lá e busca água. Sem problema nenhum. Ele diz assim, a mulher diz assim, o texto diz assim, traz também para mim um bocado de pão na tua mão. Profeta que é profeta, não tem dó de viúva. Dó que eu digo não é exploração. Não é explorar. Traz o que você tem na tua mão. Aí ela respondeu, já identificando ele, tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Eu não tenho nada.
Tenho nada cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E eu vou fazer esse pouquinho aqui, vamos comer e vamos morrer. Se fosse eu, dizia, coitada, o que Deus... Não, eu não vou nem falar mais nada, eu vou ter dó dessa mulher. Foi isso que Deus disse para ela, para ele? Foi essa a orientação que Elias recebeu? Tá certo. Você vai lá, faz conforme você falou, mas traz primeiro um bolo para mim. Porque Deus cuida dos seus servos. Você traz primeiro um bolo para mim, porque Deus cuida dos seus servos. Você faz primeiro para mim, porque Deus cuida dos seus servos. Se a mulher dissesse assim, não, eu não vou trazer, eu não vou fazer isso, porque quem está debaixo da orientação de Deus não questiona, só faz. Não questiona, só faz. Igual aquele hino da flor. Da flor. Questiona ou adora. Não é da flor? É da flor. Questiona ou adora. Você faz primeiro para mim. A mulher foi lá, cozinhou o bolo. E o profeta, quando ela vai, ela diz, olha, porque a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, e os gravetos não vão faltar, até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra. Que era mais de 1 ano depois. Porque Deus é o que cuida. Deus que mandou alimentar com os corvos é aquele que multiplica o azeite, é aquele que multiplica a farinha, é aquele que multiplica o gás, é aquele que não deixa faltar. Mas tem que fazer aquilo que Deus quer que faz. Tem que ser pelo plano e projeto de Deus. Porque Deus sempre cuidou dos seus filhos. E agora eu vou retornar de novo ao contexto histórico de nossa igreja. Por que você acha que nós estamos aqui hoje? Porque muita gente, como Elias, foi cuidado por Deus. Pagou um preço, sacrifícios enormes. E hoje qualquer coisinha que a gente faz, a gente já acha que está fazendo demais. E nós queremos ser abençoados, queremos cobrar Deus. Você não precisa cobrar Deus, que Ele sabe como é que Ele tem que cuidar de você, como é que Ele tem que cuidar da igreja, como é que Ele tem que cuidar de nós. Deus sabe e cuida. Se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu, disse Jesus. É o mesmo Deus que disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a gente começa a buscar o reino de Deus, mas não é em primeiro lugar. A gente esquece que Deus diz, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça está comprometido. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Mas nós somos influenciados pela prosperidade. Queremos vida mansa. Mas quem comanda e manda e desmanda é Deus. Então não reme contra a maré. Deixa Deus cuidar. Siga as orientações. Porque Deus sabe como fazer as coisas.
porque vai vir chuva sobre a terra, e toda a estiagem, toda a escassez, toda a fome vai passar, porque é Deus quem vai cuidar. É Deus quem vai cuidar. Pode ser que você chegou aqui hoje dizendo assim, estou desanimado. Você não pode passar por um pouquinho de aperto, se o profeta passou. E não foi só o profeta. Nós temos uma lista grande de gente aí, inumerável, que não cabe, se a gente começar a escrever, que passou, para abençoar a vida de outras pessoas, só para abençoar a vida de outras pessoas. Então a gente não pode medir o sucesso de alguém hoje pela prosperidade, não pode medir por isso. Isso é um engano. Isso é um engano. A obra de Deus está muito, 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 muito acima disso. É muito acima disso. Se você não acreditar que Deus cuida de você, de nós, do seu povo, nos mínimos detalhes, cuida assim, daquele que Ele manda você alimentar, você não tendo, para Ele multiplicar aquilo que você tem, para abençoar a sua vida, você não tem, mas Deus diz, alimenta Ele. Aí Deus vai abençoar a sua vida, para alimentar a vida do outro. Você já percebeu que Deus geralmente não manda o necessitado para o abastardo, para o rico, para o próspero? Ele manda para o necessitado, que é mais necessitado do que aquele outro? É assim que Deus trabalha. Como é que eu vou questionar a Deus? Se Deus manda, acabou, está certo. Deus sabe o que faz. Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua vida. Deus cuida da igreja. Eu não estou falando só na questão de alimento, não estou falando na questão de vestuário, eu estou falando da sua vida integral, corpo, alma e espírito. Você pode receber essa palavra? Deus abençoe a sua vida.